A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com a vossa pessoa que está nos assistindo neste momento. Seja você professor, professora, aluna, aluno da Escola Bíblica Dominical ou alguém que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez. Enfim, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, essa semana, estamos aqui para falarmos de novo da Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Escola Bíblica Dominical. Qualquer dia eu conto um testemunho de como Deus me trouxe de volta à Escola Bíblica Dominical. Já amava desde criança, eu frequento. Minha juventude, depois tivemos um tempinho fora, mas Deus trabalhou e eu estou aqui para compartilharmos com vocês a lição de número 9, uma visão bíblica do corpo, que vai ser dia 27 de agosto, próximo domingo, em todas as EBDs do Brasil, que tem como base a revista da CPAD. Vamos começar com uma oração? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos orar. Querido e amado Deus, Pai eterno, na Tua presença, Senhor, santa e maravilhosa, estamos aqui, Senhor, para aprendermos um pouquinho mais de Ti, para compartilharmos a Tua santa Escritura, Deus, para, Senhor, chegarmos mais próximo de Ti através do conhecimento, Deus, abençoando os professores da Escola Bíblica Dominical, que no próximo domingo estarão ministrando esta aula maravilhosa. Assim nós oramos, te agradecendo por ouvir o nosso pedido, o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. E você diz, amém. Que maravilha! Lição número 9, estamos chegando já no final do trimestre, né? As últimas 4 lições vão ser referentes ao mês de setembro e em outubro já começamos o 4º trimestre. Uma visão bíblica do corpo. Nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a parte B. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Como já falei, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Verdade prática. O corpo é templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Nós temos esse corpo humano, onde ele é tricotômico. Ainda estou um pouquinho, a 3ª semana que eu estou com gripe, tá? Então, se eu fechar aí e sumir o som, é só para dar uma limpada na voz e já voltamos, e já estamos de volta. Nosso corpo, tem que ser conservado, preservado em santificação até a volta de Cristo. A lição da semana diz o seguinte: as Escrituras Sagradas atestam que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, como tal, deve ser preservado, santo e consagrado. Nós precisamos preservar essa habitação do Espírito Santo. Diferente do que a Bíblia ensina, professor e professora vão trazer, né, nesse próximo domingo. Quanto ao corpo, a sociedade está fazendo o quê? Materialista, nessa sociedade materialista, secularizada, afirma que o corpo foi feito para ser explorado e ter as suas necessidades satisfeitas. Em parte, olhe bem, deixa eu frisar bem aqui, em parte sim, nós devemos ter as nossas necessidades satisfeitas. Necessidades. Passando disso, já não é mais necessário. As necessidades fisiológicas, as necessidades físicas,
as necessidades da mente, do coração, enfim, alimentares, nós precisamos sim manter nosso corpo satisfeito, mas necessidade. Nesse pretexto, muitos entregam seus corpos ao hedonismo, à erotização e à libertinagem. Nós vamos ter uma visão, nós vamos entender essa criação maravilhosa de Deus que se chama ser humano, tanto masculino como feminino. É uma bênção de Deus, é uma criação extraordinária. Vamos em frente com a nossa aula. Nessa lição veremos tais práticas, elas são condenadas pelas Sagradas Escrituras. Resulta na condenação eterna, quer dizer, sem perdão, daqueles que compartilham e praticam esse entendimento distorcido. A palavra-chave é essa mesmo, corpo. Não tem muito o que nós trazermos sobre essa palavra, a não ser numa anatomia geral, um resumo geral, estrutura física, um organismo vivo. Exemplo, o homem ou animal. Claro que nós vamos tratar nessa lição, e está sendo tratado do homem, englobando suas funções fisiológicas. Essa é a palavra-chave da nossa lição. Complexidade do ser humano. Olha só, essa complexidade, essa máquina, essa complexidade, eu vou frisar bem aqui, e nós vamos entender como que nós somos criados. Então vamos começar por Deus. Deus é um espírito vivificante. Eu coloquei aí, espírito, porque os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são espírito e alma. Então, um Deus dicotômico. 1 Coríntios capítulo 15 e 45 fala que ele é um espírito vivificante. Anjos são espíritos ministradores, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14. Homens, alma vivente, composto de espírito, alma e corpo, ou, inversamente também falando, corpo, alma e espírito. E nós temos os animais, corpos que vivem, conforme Eclesiastes. Tem o corpo e tem o sangue, que é a vida. Essa é a forma com que foi a existência de Deus e a criação dos anjos e dos homens e animais. O homem, essa tríplice natureza do homem, ele é composto de espírito, pneuma, 1 Coríntios 2 e 13, e o seu espírito diz respeito ao quê? Discernimento, esperança, adoração, oração, fé. É o homem espiritual, é o homem regenerado, experimentados ou espiritualmente maduro, que tem a sua alma, que é a psique, o homem natural, que é o 1 Coríntios capítulo 12 e 14, que fala do seu pensamento, do seu sentimento, da sua vontade, consciência, razão, é a sua persona, que pode ser um indivíduo em estado natural sem o Espírito de Deus. O homem não regenerado pode ser, mas também o homem regenerado tem as mesmas funções de pensar, de sentir, vontade, consciência e razão, usada, claro, de uma forma diferente. E o seu corpo físico, soma, o homem carnal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 3, fala da sua visão, sua audição, olfato, tato, paladar, enfim, seu corpo. É o homem carnal, aquele que ainda não é maduro espiritualmente falando, que vive apenas pelos sentidos do corpo. Essa é a tricotomia do homem. Criação do ser humano. Entenderam bem? Vamos voltar mais um pouquinho aqui mais uma vez para que você entenda. Aí está o discernimento, o homem, corpo, alma e espírito. Assim ele foi criado. E nós vamos entender durante a lição. Criação do ser humano. Gênesis 2 e 7. Deus e formou o Senhor, Deus o homem do pó da terra. Ele junta dois elementos que nós já vimos nas outras aulas. Aqui eu estou fazendo uma pequena revisão mais detalhada. Ele junta o quê?
e ele sopra em seus narizes o fôlego de vida. Então nós temos, e por último, Gênesis 2:7, a parte C, e o homem foi feito alma vivente. Então ele junta o corpo físico mais o fôlego de vida, que é o homem espiritual, que é igual a alma, feito alma vivente, conforme Paulo escreve, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Essa é a forma do ser humano que nós defendemos, conforme a nossa fé, na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 2 e versículo 7, a formação do homem. Vamos em frente? Aí nós temos aí o Espírito, tá, de Deus, fôlego de vida, o Espírito humano. Zacarias 12:1 é onde Deus sopra no homem esse Espírito de vida. Junto com o corpo físico, tem-se a alma, tornando a alma vivente. Salmos 8:5 ele disse: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se nós formos ver semelhança, tudo bem, né? Semelhança tem aqui imagem, betsalmeno quer dizer imagem. E kidemuteno quer dizer semelhança. Se nós partimos de um princípio de semelhança, tudo bem. Nós temos bondade, nós conseguimos sentir a bondade, nós conseguimos, temos a vontade de viver eternamente, nós andamos, nós pensamos, temos as nossas atitudes. Olhando dessa forma, a semelhança, tudo bem. Mas a imagem, que imagem foi que ele pegou? Qual que é a imagem que ele tem? Porque Deus é Espírito. João 4:23 diz que Deus é Espírito e importa que nós adoramos em espírito e em verdade, que é o homem espiritual, conforme eu mostrei no primeiro modelo. Mas eu quero te perguntar essa imagem, porque betsalmeno quer dizer ídolo, como se fosse uma imagem esculpida, uma cópia. Por exemplo, eu tenho essa caneca, está aqui, ó, do Seminário Jovens, eu vou fazer outro conforme a imagem dela. Então eu tenho que ter um modelo de imagem para criar esse homem. Eu tenho que ter uma imagem para que ele seja semelhante à imagem criada. E Deus é Espírito. Aí eu te pergunto, que imagem que é essa? Onde Deus buscou essa imagem? Claro que para mim contar para você, para me revelar para você, eu precisaria de um tempo só falando da imagem perfeita, onde Deus sai do seu mundo, onde ele vive. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz que Deus é um ser de luz e que ele habita num lugar inacessível. Mas para criar o homem, ele sai desse lugar inacessível, que é o seu trono de glória, e vai para o seu mundo habitável. Parece uma coisa assim meio doida, né? Não, mas é. Provérbios capítulo 8, versículo 31, diz que ele folgava, que ele brincava com os seres humanos no seu mundo habitável, onde ele cria esse homem, a sua imagem, a sua semelhança, mas aí que está, que imagem que é essa? Então aqui, essa imagem, ele revela em Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por isso, o ser humano, ele é criado à imagem e à semelhança. Por isso que Deus pede que nós precisamos santificar o corpo, a alma e o espírito sejam plenamente santificados. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23.
Então você vê que a imagem é a imagem do primogênito, que é a imagem do Deus invisível, porque não se vê, porque Deus é espírito. Então nós somos criados, betsalmeno, imagem, que demoteno, semelhança. Se você quiser uma explicação melhor, nós podemos, em outra aula, é só você deixar o seu comentário aí, em outra aula, explicaremos melhor como ele conseguiu esta imagem. Vamos em frente? A natureza dos anjos. Se nós temos Deus, nós temos os anjos e nós temos o homem, e Salmo 8:5 diz que ele foi criado pouco menor que Deus. Claro, na sua Bíblia vai estar traduzido como anjos, mas no original, se você for ver, realmente a palavra lá é me Elohim, e Elohim é deuses. E quando se refere ao Pai, ao Eterno, aí é com D maiúsculo. Deus no singular, não Deus. Mas também podemos trazer uma explicação juntamente com busca da imagem. Por isso eu coloquei lá menor do que Deus. Mas se você não concordar, deixa o seu comentário aí, nós vamos estar tirando a sua dúvida. Tá? Então ele cria os anjos. Os anjos foram criados na dispensação do mistério. Quais são as 3 dispensações? Você já ouviu falar das 3 dispensações? Claro, o homem, como a Trindade não tem na Bíblia, a palavra, né? Claro, não tem na Bíblia. A dispensação, as 7 dispensações, também não tem na Bíblia. Biblicamente falando, paulatinamente falando, são 3 dispensações, tá? Efésios, me perdoe. Efésios 3 e 9, vamos ver se é o 3 e 9. 3 e 2, 3 e 9 ele diz: e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que desde os séculos passados foram mantidos oculto em Deus que tudo criou. Então nós temos a primeira dispensação do mistério, dividida em 2, tá? Gênesis 1 para trás, que você não sabe o que aconteceu de Gênesis 1 para trás, claro que alguma coisa a gente sabe, e Gênesis 1 até Lucas no capítulo 2, que é a dispensação do mistério, a parte B, onde Jesus era o mistério escondido no seio do Pai. A segunda dispensação é a dispensação da graça, que começa em Lucas capítulo 2. Efésios 3 e 2 diz: e se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. E a última dispensação, a terceira, é Efésios 1 e 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Não estamos aqui para falar das 3 dispensações, só do mistério onde os anjos foram criados, na parte A, que é de Gênesis 1 para trás. Eles foram criados. Por que eu estou falando dos anjos? Para você ter uma ideia, porque Salmos 8:5 diz que ele é criado menor. No entanto, os anjos não são oniscientes, não têm nenhum atributo como Deus, não são deuses e não devem receber adoração. O homem foi criado, e nós vamos entender um pouco menos, os anjos foram criados distintos dos homens. Foram criados imortais e eternos. O homem não foi criado eterno. Para ele ser eterno, ele precisava comer do fruto da árvore da vida. Os anjos possuem corpos espirituais. Nenhum anjo pode estar na terra sem a permissão de Deus. Qualquer anjo caído que está fora do seu domicílio estará sujeito a ser enviado ao abismo. Isso é só um resumo para que você entenda a criação dos anjos e a criação do homem, que são diferentes um do outro. Tá? Nenhum anjo de Deus sabe, por sua própria experiência, o que é fé. Nenhum anjo caído pode nascer de novo.
nenhum anjo pode dizer que tem o privilégio de de haver nascido de novo. Então, nós estamos falando do anjo, ó. Sua decisão por ocasião da rebelião tornou ele o quê? Anjos caídos e pecadores eternos, sem possibilidade de redenção, diferente do homem. A criação do homem é feito diferente, conforme a imagem e a semelhança de Deus. Os anjos já são diferentes. Os anjos são eleitos, né? Os anjos eleitos, os que não se rebelaram, eles não se rebelaram contra Deus, eles caíram. Então, eles são espíritos eternos. Os que pecaram foram condenados. Os que não pecaram, que foi somente uma terça parte que pecou, as outras 2/3 partes, né, elas não pecaram, eles foram eleitos, santos e eternos. Tanto o homem quanto os anjos, eles passam por uma eleição. Os que pecaram estavam caídos. Então nós temos aqui anjos de Deus, como eu falei no início, são o quê? Ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de pecar, que hão de herdar a salvação. Esses anjos habitam juntamente com Deus. Os anjos caídos, seu domicílio são nas regiões celestiais. Tá? O homem habita na terra. Os anjos ilegais, eles não podem estar na terra, a não ser que eles tenham um corpo. Eles precisam de um passaporte para estar na terra. Tá? Isso é uma explicação para outra aula. Eu só quero que você entenda que os homens têm uma criação diferente dos anjos. Está bem? São criados diferente. Então, a criação do ser humano. Ali está o Salmo 8 e 5 diz, ó, no entanto, pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Nós temos o fôlego de vida, como já foi falado, juntando os dois com o sopro de Deus, acontece o quê? Ele é diferente. Por que ele foi criado assim? Porque com essa criação do corpo físico, há uma possibilidade de redenção. Há uma possibilidade de salvação, coisa que não aconteceu com os anjos. Pecaram, foram destituídos da glória de Deus e tornaram-se demônios. Se Deus cria o homem somente igual aos anjos, espírito e alma, quando nós pecássemos, nós estaríamos sujeitos a nos tornar demônios. Tá? O anjo é persona. Encerrando esse assunto entre criação do homem e do anjo. O anjo, ele é espírito e alma, onde na sua alma está a sua persona. O homem é espírito humano, alma, e Deus coloca a personalidade do homem na alma. O corpo o homem é um corpo que tem alma. Por isso ele é tricotômico. Corpo, alma e espírito. Um Deus dicotômico, onde ele é só alma e espírito, ele cria um homem tricotômico. Claro que hoje Deus também passa a ser tricotômico, porque Jesus vem em corpo, e Colossenses 1:15 diz que nele habita toda a divindade. Oh, que maravilha, né? O que acontece com este homem? Aqui nós temos, né, o espírito humano, mas dentro da sua alma, Deus coloca um vazio. Há um vazio dentro da sua alma, mesmo na criação. Por quê? Para que haja lugar para o Espírito Santo. E nós vamos entender isso com a visão bíblica. Então, resumindo aqui, essa criação, a visão da criação do homem, nós temos o homem criado tricotômico, espírito humano, alma, que é a sua personalidade, e o corpo físico, que ele anda, ele mexe, temos mãos, temos tato, temos visão, audição, olfato e paladar. Vamos em frente. Visão bíblica do corpo. Vamos entender essa visão bíblica do corpo. Olhe bem. É preciso compreender o propósito
divino, resumindo, claro, em Êxodo 25:8, ele diz o seguinte: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Mas eu trouxe o original. Vocês sabem que eu sou fã do hebraico, eu amo o hebraico e gosto muito do original. No original está dizendo assim, ó, Ve'asuli Mikdash Ve'shahan Betorran. Betorran, que está em vermelho, eu vou passar o mouse aí para você ver, ó, Betorran, essa parte aqui que está em vermelho, ele vem do verbo torran, que quer dizer dentro, dentro de. Então nós temos essa palavrinha com a junção de B, que é uma de, né? Dentro de, o torran, que é a palavra em si, dentro, e a terminação, um sufixo pronominal da terceira pessoa. É um masculino plural, morando dentro deles. Tá? É morar dentro. A intenção de Deus foi criar o homem e morar dentro dele, não dentro de um tabernáculo feito por mãos de homens. Não, jamais. A ideia, a vontade, o querer de Deus era morar dentro, a ponto de, na criação de Adão, quando Adão chegava perto dos animais, ele se identificava dizendo que não era Deus, era o Adão. Porque era a imagem e semelhança de Deus. Adão, ele andava sobre as águas. Adão, ele só não era perfeito, ele seria perfeito se ele comesse o fruto da árvore da vida. Perfeito e eterno. Qualquer dúvida, comente, não deixe de comentar. Vamos em frente? Então, a ideia de Deus é o quê? Morar dentro. É que nós sejamos o quê? Um santuário. 1 Coríntios, capítulo 3, 16. Não sabeis vós que sois o quê? Templo. Nós somos templo, nós somos habitação. Como igreja, corpo, aí somos membros. Mas na nossa individualidade, nós somos templo, habitação de Deus. Então, quando Paulo escreve aqui, ele está falando, ó, não sabeis vós, ele está falando de indivíduo, de cada um. Sois templos do Espírito de Deus, ele está falando de cada pessoa. No 1 Coríntios, capítulo 6 e 19, ele diz, e não sabeis que o vosso, ele fala de uma congregação, por exemplo, eu congrego aqui na Vila C, então ele está falando para a congregação da Vila C, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo. E Efésios, 1 Coríntios 6 e 19, aliás, Efésios 2, 21 e 22 diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Quer dizer, aqui ele fala da igreja do mundo inteiro. Então ele fala de uma habitação individual, de uma habitação de congregação e de uma habitação no mundo inteiro. Por isso nós somos templo. Como que era o templo? Átrio, santo e santíssimo. Você viu o homem, corpo, alma e espírito, igual templo que foi construído por Moisés. Ali fala também do homem. Nós vamos entender uma visão bíblica do corpo nesse templo. Nós temos aqui, ó, primeiro o átrio, depois o santo e o santíssimo. O santo é a parte mais santa, o lugar santíssimo, onde Deus habita, o oráculo, onde Deus falava com o sumo sacerdote, o consagrado, onde estava a arca da aliança. Mesma coisa do espírito humano. É onde Deus fala, onde Deus habita junto com o ser humano. Aí nós temos a alma, que é o lugar santo. E depois nós temos o corpo, que é o átrio. O véu da entrada é a unidade entre o corpo e a alma. E quando esses dois se juntam, é uma covardia contra o espírito humano. Por isso diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque a carne ela quer fazer a vontade da alma.
E nós temos o segundo véu entre o lugar santo e o santíssimo, que ali simboliza o que? Nós vamos ver o símbolo de cada um. O corpo está ligado ao mundo físico, a lavagem do corpo, a lavagem dos pés dos discípulos, os sacrifícios da vida, os sacrifícios para Jesus Cristo hoje, para Deus, que é o nosso corpo, como oferta de cheiro suave e agradável, que é o vosso culto racional, o que antes era morto, agora o culto é vivo. O santo é a nossa mente, é o nosso intelecto ali, o nosso desejo. O santíssimo é o nosso coração. A mente é a comunhão da mesa, do pensamento do Espírito, da adoração. O lado direito tem a mesa da preposição, o esquerdo o castiçal, que representa o Espírito Santo dentro da nossa mente, mas ele só vai entrar, você vai entender como ele vai entrar. Do lado direito a mesa da preposição, onde fala da ceia, onde fala de comer, da comunhão. Em frente do lugar santo, nós, antes de entrar no Santíssimo, tem o altar do incenso, onde fala de louvor, de adoração, de oração, do contato ao Santíssimo, de falar com Deus, igual 1 Tessalonicenses 5:23. O véu fala da circuncisão, o primeiro véu, que não é uma circuncisão mais carnal, mas sim espiritual. Antes, Deus vinha até o jardim do Éden, ele saía do seu lugar e vinha falar com o homem. Hoje é o contrário, o ser humano precisa ir até o Santíssimo. Quando nós dobramos o joelho em oração, quando nós louvamos ele, nós estamos indo em direção ao Santíssimo. Quando o Espírito, quando chegamos no Santíssimo, é quando o Espírito Santo sai do nosso espírito humano, enche a nossa alma. Aí nós falamos em língua, somos batizados no Espírito Santo, nós vivemos de outra forma, os nossos atos são diferentes. Nós somos uma nova criatura, fomos criados para que isso aconteça com nós, seres humanos. Mas, quando a carne, a mente humana dirige o corpo, por quê? Porque o corpo ele quer fazer a vontade da alma. Ele é fraco, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A alma pede, ele faz. Então, quando o homem não é espiritual, quem dirige o corpo? É a carne. É o seu intelecto, o seu sentimento, a sua vontade. É o homem psicossomático. É ele quem dirige. Por isso, essa aí é a visão bíblica do corpo. Assim como o tabernáculo tinha o santo, o átrio, o santo e o santíssimo lugar, nós temos o corpo, alma e espírito. Mas quando a alma pede e o corpo atende, então quem dirige é a alma humana. Então esse homem psicossomático aí, ele é dirigido por ele mesmo. Aí o que acontece? Aí, como diz a nossa lição, o ponto 3, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pegar ela rapidinho para você ver, para nós vermos aqui eu e você junto. O ponto 3, ele vai falar sobre o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem. Vai falar da liberdade e autonomia. Ele vai falar dessas coisas, ele vai agir dessa forma. Por quê? Porque é a carne que está dirigindo o corpo. Mas aí nós temos o espírito, o corpo e a alma. O que acontece? Esse espírito, ele é a caixa preta do ser humano, como se fosse no avião. Ele registra as minhas ações e as suas ações. Ele registra o nosso hedonismo, o narcisismo, a erotização, a libertinagem. Ele é registrado, é como se fosse... Na realidade, a caixa é laranja, é chamada de caixa preta, mas é laranja, né? E o que acontece? No espírito humano estão registradas todas as horas da nossa vida. Todas. Tudo o que você tem feito. Aí você vai dizer, misericórdia, e agora? O que eu faço? Tanta coisa errada que eu já fiz na vida. Ah, mas há o poder que pode apagar todos os pecados. O sangue de Cristo pelo novo nascimento. Colossenses,
capítulo 1 e versículo 14. Vamos ler para nós vermos que maravilha que é esse versículo, Colossenses 1 e 14. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Por isso nós somos criados diferente dos anjos. Por isso nós somos tricotômicos, que nós temos direito de redenção, de salvação. Por isso Deus nos cria imperfeito, para que nós nos tornamos perfeito, como Efésios 4, de 11 a 13, ele deixou um para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Para quê? Versículo 12, edificação do corpo de Cristo. Porque, versículo 13, para que possamos atingir a maturidade do varão perfeito que é Cristo. Por que a edificação do corpo? Porque Cristo, que é o cabeça, já é perfeito. Então, por isso ele deixa essa opção de nós termos a redenção, de apagar as coisas ruins da nossa caixa preta. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sempre começando com esse corpo, igual a carne, que dirige o corpo. Nós temos aí o espírito humano, o coração, que é a ligação ali entre, tá vendo aqui, ó, nós temos a ligação do corpo e a alma é a mente. Do alma e o espírito é o coração. Então o que acontece? Tem um pregador falando. Tem um pregador dizendo para você, falando a palavra da verdade no seu ouvido. Jeremias 23 e 29 diz que ele é a palavra, ele é o martelo que esmiuça a penha. Isso entra na sua mente, pode ser a mente mais dura, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da salvação é o Espírito Santo. Entra na sua mente. Hebreus 4 e 12 diz o que a sua palavra é mais penetrante de que espada alguma de dois gumes. Ela penetra além das ossos e medulas, juntas e medulas. Ela vai até a divisão da alma, a alma ou coração, a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os espíritos. Ela penetra lá e quando ela penetra lá, ela rasga o coração. Ela rasga o coração. Ela vai até o coração do homem. Quando o coração do homem sente, quando ele recebe a palavra de Deus, os seus olhos choram, ele sente a presença. Aí quem dirige o espírito do homem já é o seu corpo, é o espírito do homem. O que ele faz? Ele guarda a palavra de Deus dentro do seu coração para não pecar contra ele. Essa criação chamada ser humano, cheio de defeito, de pecados, mas ao mesmo tempo maravilhosa e restaurada pelo poder de Deus, pela sua palavra, pelo Espírito Santo. Aí nós fazemos o quê? Escondemos a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra ele. Oh, que maravilha! Primeiro para quê? Para uma redenção futura. 1 Coríntios 15, 51 e 52. E nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A visão secular do corpo, o mundo, o que eles dizem? A visão, o hedonismo e o narcisismo. Zelar pelo corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Os pós-modernos, eles buscam a felicidade através do hedonismo e o narcisismo. Com o hedonismo nos referimos ao estilo de vida que a obtenção do prazer é a fuga do sofrimento, são prioridades. Não pode sofrer. O narcisismo é pela beleza própria.
A primeira premissa dele é, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, todas. Então tudo para eles era lícito. Na cidade de Corinto defendia-se uma vida liberdade total, irrestrita e incondicional. Não é isso que Deus quer. Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas. Eles só chegavam até aí. Estavam transformando a liberdade em libertinagem. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Mas eu tenho responsabilidade com a minha liberdade, e a minha liberdade é servir a Cristo. Isso que eu quero. Não podemos transformar a liberdade em libertinagem. A segunda premissa, o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. A máxima da igreja de Coríntios para incentivar a imoralidade da igreja era o alimento para o estômago, o sexo é para o corpo. Eram as duas, a primeira e a segunda. Paulo ensina, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus vai destruir tanto esse quanto aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo, porque nós somos templos, habitação do Espírito Santo. O próprio Deus Pai está comprometido com o corpo do ser humano. Porque Deus criou o nosso corpo e no futuro, se nós não estivermos vivos, morrermos antes do arrebatamento, Ele vai ressuscitar o nosso corpo. O propósito do corpo do Senhor, Paulo afirma, é ter-lhe dado um corpo, é para que possa viver para Jesus, servir a Jesus através do corpo, não as libertinagens, não a imoralidade sexual, não de forma nenhuma. A ressurreição do corpo do Senhor. Para os coríntios, Deus não dava importância para o corpo. Eles tinham esse pensamento. Era apenas uma prisão da alma. Mas Deus criou esse corpo, alma e espírito e Ele vai ressuscitar. A interação do corpo com o Senhor. Nosso corpo é membro, nós somos membro do corpo de Cristo. Não podemos unir o nosso corpo, membro de Cristo, com a meretriz. Não, nós não podemos profanar esse corpo. Nós não podemos, dentro daquilo que nós estamos estudando, nós não podemos profanar o templo do Espírito Santo, da habitação de Deus. Não, não podemos. Nós temos, se nós já morremos e ressuscitamos com Cristo, somos uma nova criatura. Se as coisas velhas já se passaram, nós não podemos fazer isso, porque a habitação do corpo pelo Senhor é santuário do Espírito. Tudo aquilo que não é digno, tudo aquilo que não nos faz bem, mas todas as coisas são lícitas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Não tem domínio sobre o corpo daquele que serve a Cristo, que anda, que tem como seu corpo santuário do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus, não é digno do seu corpo. Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no seu corpo. Somos a morada de Deus. O nosso corpo é lugar santíssimo, é uma liberdade, mas é uma liberdade com responsabilidade. O Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta. Quando você dobra o joelho, você adentra o Santo dos Santos. Quando você ora a Deus, quando você fala com Ele, é dentro do Santo dos Santos. O véu foi rasgado e nos deu a liberdade de entrar. Então nós devemos eliminar do nosso corpo toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Toda. Conclusão, meus irmãos. Concluindo essa lição, a redenção do corpo pelo Senhor. Você é de Deus por duas razões. É de Deus porque Ele te criou e é de Deus porque Ele comprou você de volta. Essas são as duas razões. A redenção, que Ele vai te redimir, Ele vai me redimir, mas nós precisamos manter esse corpo como um santuário. Nada do que for indigno para o templo é digno para o nosso corpo. Não, se é indigno para o templo de Deus, é indigno para o nosso corpo também, porque nós somos santuário, habitação do Espírito Santo de Deus.
E você é dele por duas razões. Ele te criou e ele te comprou por um bom preço, preço de sangue. Vamos orar? Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, estamos aqui encerrando essa aula, Senhor. Talvez alguém afastado, longe, onde, Senhor, o que está dirigindo é o seu corpo, é a sua vontade, é os seus desejos, é a concupiscência da carne. Mas neste momento, Senhor, onde ele entendeu que ele é morada do Espírito Santo, que ele foi criado para ter um relacionamento real contigo, Senhor, onde ele vai ter uma convivência dia após dia, aguardando a volta do Senhor, para que esse corpo seja transformado num piscar de olhos, está afastado neste momento. Senhor, nós te pedimos para que ele entenda que o Senhor nos criou primeiro e o Senhor nos comprou por um bom preço e que o Senhor aguarda pacientemente em que ele possa se redimir, possa se arrepender dos seus pecados e assim ser redimido pelo Espírito Santo. E se ele dobrou o joelho neste momento, se levantou a mão ou fez uma confissão de fé, Pai, nós pedimos, perdoa-lhe os pecados, Senhor. Transforma a vida, dá-lhe do teu Espírito Santo e da tua paz. Cura, Senhor, esta alma, este coração. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, se assim o Eterno nos permitir. Shalom Vrahá. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser.